Olha só que bacana essa questão de raciocínio lógico, ó. Qual número falta? Eu tenho aqui em formato de pizza, uma sequência de números e tá oculto um número aqui, ó. Tá falando que esse número pode ser o 14, o 10, o 8 ou o 15. Qual que seria a resposta correta dessa questão, ó? Tenta resolver aí e depois volta aqui, ó, e vê a resolução para ver se você vai acertar ou não. Coloca embaixo nos comentários a sua lógica também, para eu saber se você pensou de uma maneira diferente, tá ok? Mas qual que foi a maneira que eu pensei aqui, pessoal? Olha só, eu pensei no seguinte. Aqui, ó, eu comecei com um número menor aqui, que seria o 0. Bom, de 0 para 1, ó, eu tenho 1, certo? De 1 para 3, ó, eu tenho uma diferença de 2. Aqui, ó, de 3 para 7, eu tenho uma diferença de 4. Bom, até aqui tá fazendo sentido, ó. Eu tenho aqui uma diferença de 1, aqui uma diferença de 2. Será que o outro vai ser uma diferença de 3? Aqui a resposta vai ser a letra B, 10? Bom, vamos ver, mas não vai ser essa lógica, beleza? Se marcou 10 aí, tá errado, mas eu vou explicar para você por quê. Bom, aqui, ó, de 31 para 63, eu vou ter aqui uma diferença, pessoal, de quanto? De 32, certo? 63 menos 31 vai dar 32. E daqui, pessoal, ó, de 127 para 63, qual que vai ser a minha diferença aí? Vai ser 64. O que eu estou verificando aqui, pessoal? Estou verificando o seguinte. O meu próximo número está sendo sempre o anterior multiplicado por 2 mais 1. Ó, porque, ó, 31 vezes 2 mais 1 dá 63. E aqui é a mesma coisa, ó, se eu pegar aqui, ó, 0 para 1, ó. 0 vezes 2 mais 1 vai dar 1. E aqui, ó, 1 vezes 2 mais 1 vai dar 3. Então essa é a minha lógica da questão, ó. Eu descobri a minha lógica aí. Para eu saber esse meu próximo número, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o número anterior, 7 vezes 2 mais 1. Então, ó, 7 vezes 2 vai dar o quê? Vai dar o meu 14. Beleza? E mais 1 vai dar 15. Então a minha resposta dessa questão, ó, vai ser a letra D, 15. E aí, já comenta aí se você acertou ou você errou essa questão aqui de raciocínio lógico. E se foi por esse mesmo método, se você pensou de uma maneira diferente, ok? E para eu saber que você me acompanhou até aqui na resolução desse vídeo, deixa aí, ó, a sua região, o seu país, de onde você está falando, ok? Muito obrigado e te vejo na nossa próxima aula aqui no canal Romeu da Matemática. Essa questão aqui é fácil, mas cuidado para não errar de bobeira. Questão de raciocínio lógico. Se almocei tapioca e lanchei laranja, então o que eu jantei? Açaí, morango, macarrão ou nhoque? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico? Comenta aí embaixo para mim nos comentários se você sabe a resposta. Então, ó, para você que já resolveu, já tentou resolver, já comentou aí, verifica aí se você vai acertar ou não essa questão aqui, ó. Bom, se eu almocei tapioca e lanchei laranja, como que a gente vai descobrir, ó, qual que vai ser a minha janta aqui, ó? Bom, pessoal, nesse tipo de questão, ó, o que a gente precisa saber é o seguinte, ó. Almocei, ó, tem um padrão lógico aí, ó, que está relacionado com tapioca, certo? E o mesmo segue, ó, para laranja e lanchei, certo? E esse padrão, ó, pode ser a partir do nosso número de letras, ó. Número de letras, pessoal, da palavra. Quantas palavras eu tenho aqui, ó? Eu vou ter almocei e tapioca. A gente vai sempre contar o número de letras entre essas duas palavras. Então a gente verifica, ó, se o número de letras dessas palavras são iguais ou tem um padrão aí que pode estar relacionado, certo? Então, ó, se a gente verifica o número de letras, ó, de almocei, ó, a gente verifica aí que almocei, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, certo? Ó, 7 L aqui, 7 letras. E a gente verifica também, ó, no caso de tapioca aí. Aí se tapioca tiver o mesmo número de letras que almocei, lanchei tiver o mesmo número de letras que laranja, pode ser um padrão dessa questão. Mas eu pensei de uma maneira diferente, pessoal. Mas você também poderia ver a partir do número de vogais aí da palavra, certo? Mas o que eu identifiquei, ó, foi a partir do número de consoantes. Você pode estar verificando aí se encontra um outro padrão. Mas o que eu verifiquei foi o seguinte, pessoal, ó. Consoantes aí, ó. Vou colocar aqui em vermelho, ó. Consoantes. Quantas consoantes eu tenho almocei? Eu tenho o nosso L, eu tenho o nosso M e eu tenho o nosso C, beleza? Então eu vou ter, ó,
3 consoantes aqui em almocei. E tapioca, pessoal? Tapioca eu vou ter o T, vou ter o P e vou ter o C. Então, ó, também vou ter 3 consoantes aqui. Bom, ó, 3 consoantes de lanchei para 3 consoantes de tapioca. Tá fazendo sentido, pessoal? Tá fazendo sentido. Vamos verificar agora o nosso caso de lanchei laranja. Lanchei, ó, vou ter o L, vou ter o N, vou ter o C e vou ter o H. Vou ter 4 consoantes aí. E esse 4 consoantes, pessoal, ó, eu vou relacionar ele com minha laranja. Vamos verificar aí. Se laranja também tiver 4 consoantes, vai ser o nosso padrão aqui para resolver a questão. E como eu já antecipei lá no começo, foi pelo número de consoantes que eu identifiquei o padrão. Então, ó, laranja teria 1, 2, 3, 4 consoantes aqui, certo? E o que isso que significa? Isso significa que o número de consoantes aqui de jantei vai ser o número de consoantes da minha resposta. Jantei eu tenho, ó, vou colocar aqui até em azul para você, ó. Jantei eu tenho J, o N e o T. Então eu tenho, ó, 3 consoantes. A minha resposta, ela tem que ter 3 consoantes, pessoal. Então vou verificar em todas as minhas possíveis alternativas aqui, qual delas tem 3 consoantes. Ó, açaí, ó, teria só uma consoante aqui que seria o C, certo? Ó, uma consoante só. Morango, ó, teria 1, 2, 3, 4 consoantes. Opa, passou aí, né? Macarrão, ó, teria M, teria o C, teria 2 R's aqui, certo? Então teria, ó, 4 consoantes. E nhoque, pessoal, ó, nhoque, ó, teria o N, teria o H e teria o Q. Então, ó, 3 consoantes. Por isso que a minha resposta dessa questão aqui vai ser a letra D, nhoque. Mas comenta aí embaixo para mim se você identificou uma lógica diferente. Eu quero saber se tem mais de uma maneira de resolver. Questão de raciocínio lógico. Parece fácil, mas não é. Se lanchei abacaxi, almocei abacate, então o que eu jantei? Ó? Seria pipoca, couve, tomate ou laranja. Qual que seria a resposta correta aqui dessa questão? E para você que já pausou, já colocou sua resposta aí nos comentários, verifica aí se você vai acertar ou não essa questão. Ó. Se eu lanchei abacaxi e almocei abacate, o que eu jantei? Bom, para você que acompanha o canal um pouco mais de tempo, ou para você que está aqui até recentemente, a gente tem os seguintes padrões aí, ó, que poderia estar relacionado a essa questão. Ó. Poderia ser a partir do nosso número de letras, ok? Ó, a partir do número de letras da palavra, poderia ser a partir do número de vogais ou a partir do número de consoantes. E o que isso significa? Bom, pessoal, a gente vai contar aí, ó, as nossas letras, vogais e consoantes de lanchei e o que eu lanchei aqui, que é abacaxi. E a gente vai fazer o mesmo, ó, para almocei e abacate, beleza? Porque assim, ó, a gente vai encontrar um padrão, ó, que está relacionando aqui, ó, o que a gente lanchou e o que a gente almoçou, beleza? Ó, atrás disso aqui, pessoal, tem um padrão, ó. Lanchei abacaxi. Vamos contar aqui, ó, o número de letras de lanchei, ó. Lanchei teria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, certo? Então a gente teria 7 letras aqui, ó. E abacaxi, pessoal, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Ok, tem 7 letras. Aqui poderia ser um padrão? A princípio, sim, né? O número de letras do nosso lanche aqui é igual ao número de letras da palavra lanchei, certo? Almocei. Almocei teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras também. E abacate, ó, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras também. Então a gente poderia identificar um padrão a partir do nosso número de letras. Aí onde muitas pessoas vão errar. Bom, parece fácil, mas não é, aquilo que eu disse lá no começo. Muitas pessoas, pessoal, vão vir aqui, ó, contar o número de letras, ó. Vão ver o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Vão vir aqui, ó, e marcar laranja, beleza? Ó, porque aqui, ó, 7 letras, todas elas tinham 7, mas tá errado, pessoal. Não é laranja. Por que não é laranja? Ó, porque jantei não tem 7 letras. Jantei, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, certo? Então eu preciso, ó, de uma palavra, né, que tenha 6 letras. Então não 7, 6 letras. Aqui no caso, pessoal, pipoca. Você viria e marcaria pipoca, porque pipoca tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Mas tá errado. Não é pipoca.
Por que não é pipoca, pessoal? Presta atenção, ó. Todas as nossas comidas aqui, ó, abacaxi, abacate, ou até mesmo aqui, ó, nas alternativas aqui, ó, tomate, laranja, são frutas, né? Então, como é fruta, a nossa resposta também vai ter que ser uma fruta. Pipoca é fruta, pessoal? Pipoca não é fruta. Então, ó, não pode ser pipoca a nossa alternativa. Então, ó, só vai restar aí o couve ou o tomate. E couve, pessoal, ó, tem 5 letras, ó. Já não poderia ser couve. E tomate? Aí você fala, tomate não é fruta, Romeu. Mas tomate é fruto, pessoal. Fruto, fruto, fruta, vai dar a mesma coisa, ó. Abacaxi, abacate, então todos são frutas ou frutos. Então por isso que a nossa resposta dessa questão, ó, vai ser a letra C aqui, ó. Tomate. Quantos cavalos têm 3 patas? Vamos ver se você acerta essa questão aqui de raciocínio lógico. E já que você tentou resolver, ó, qual que vai ser o macete que a gente vai descobrir a nossa resposta, pessoal? Olha, não tem nem alternativa certa ou errada aí, que eu deixo aí normalmente, que seria de A a D, beleza? Mas olha só, a gente, pessoal, ó, tá perguntando o seguinte, ó, quantos cavalos tem 3 patas? Como que a gente vai descobrir isso, ó? Vamos só focar aqui, pessoal, nas patas dos cavalos, certo? Ó, aqui tá a pata do cavalo, ok? A gente vai grifar tudo aqui que tem pata, certo? Assim você não vai errar essa questão. Aqui embaixo também tem pata, beleza? E agora a gente vai dividir, ó, os nossos pares aí das nossas patas. Vou até pegar uma outra cor aqui, ó. Aqui então a gente tem, ó, 2 pares de pata. Aqui mais 2 pares, certo? Ó, aqui 2 pares aqui. Você faz isso para toda a questão, certo? Aí você vai descobrir qual que é a resposta. Olha, certo? Agora a gente vai verificar, ó, quadradinho, quadradinho, ó. Daqui, aqui, 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 certo? Ó. Aqui no meio não importa. No meio aqui não importa. Você pode até, ó, grifar aí, beleza? Ó, aqui não importa. Bom, vamos verificar então, ó. Esse cavalo aqui, beleza, ó, tem 2 aqui, 2 aqui. Esse aqui tem 2, ó. Tem 2, tem 2. Tem 2, tem 2. Tem 2, tem 2. E esse? Opa, aqui já tá faltando uma perna, certo? Ó. Então, ó, já tem um cavalo aí, ó, que tem 3 pernas. Porque aqui, ó, tem 2 pernas, certo? Aqui, ó, tem 2, tem 2, tem 2, tem 2, tem 2, tem 2. É importante você verificar também, pessoal, se não tem um cavalo com 2 pernas aí, né? Porque aqui tá perguntando 3, beleza? Mas nesse caso, nesse exercício aqui, eu não encontrei um cavalo que tenha 2 pernas, mas beleza. Ó, aqui tem 2, tem 2, tem 2, tem 2. Aqui também. Aqui também. E aqui, ó, tá faltando uma perna. E aqui tem 2. Então, ó, eu tenho mais um cavalo aí, ó, que tem 3 pernas. Aqui tem 2, tem 2. Aqui também. Aqui também. Aqui também e aqui também. Então, pessoal, já identifiquei aí a minha resposta, certo? Ó, eu tenho apenas 2 cavalos aí, ó. 2 cavalos que tem 3 pernas. Então, essa é a nossa resposta dessa questão de lógica aqui, ó. Quantos anagramas tem a palavra doar? Qual seria a resposta dessa questão? Ó? 8, 16, 24 ou 36? Tenta resolver essa questão aí e coloca embaixo nos comentários qual que seria a sua resposta. Depois volta aqui para ver a resolução. Bom, pessoal, para resolver essa questão, ó, a gente precisa saber o que significa anagramas, certo? Anagramas, pessoal, são maneiras diferentes da gente formular a mesma palavra, certo? Por exemplo, ó, um anagrama da palavra Roma. Roma a gente sabe aí que é uma cidade, certo? E aqui, ó, eu posso reescrever essa palavra, ó, mudando as posições das letras, ó. Eu poderia formar a palavra, ó, amor, certo? Ó, eu só coloquei o A aqui, ó, o M aqui, o O e o R. Eu simplesmente, ó, reescrevi ela, ó, mudando as posições. Então, ó, eu poderia reescrever a palavra doar, então, de quantas maneiras, ó? Isso, pessoal, considerando palavras com sentido ou não, certo? Possa ser que seja palavras que existem na língua portuguesa, bem como pode ter palavras que não existem.
E para a gente saber quantas palavras podem ser formuladas, a gente simplesmente vai contar aqui o número de letras, ó. Eu tenho uma letra D, uma letra O, uma letra A e uma letra R. Como todas as letras só aparecem uma vez aqui na nossa palavra, a gente vai ter simplesmente, ó, um 4 fatorial, certo? Ó, 4 letras seguidas do símbolo fatorial. E o que esse fatorial significa, pessoal? Olha, o fatorial, eu vou pegar um número aí, ó, por exemplo, ó, vamos supor o 3, um número diferente, e vou multiplicar, ó, por todos os antecessores de 3, um pelos outros. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 3 vezes 2 vezes 1, beleza? Ó, 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. É isso que a gente vai fazer aqui para resolver essa nossa questão, ó. Então, vamos ter o seguinte, ó. Vamos ter aí, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, beleza? Então, ó, pessoal, se você tem dificuldade em fazer contas de multiplicação, ou até mesmo mais básicas, como adição e subtração, eu estou deixando aí embaixo, ó, no primeiro link da descrição, uma apostila de matemática básica, que vai te ajudar aí nos seus estudos, beleza? Mas olha só, 4 vezes 3, ó, eu vou ter o nosso 12, ok? E aqui, ó, fazendo em pares, ó, 2 vezes 1 vai ser 2. Agora eu preciso fazer, ó, 12 vezes 2. Lá da nossa regra da multiplicação, ó, 12 vezes 2, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então a nossa resposta vai ter que ser, ó, 2, 4. Gabarito letra C aqui, ó, 24. Já deixa embaixo nos comentários se você errou ou acertou essa questão aqui de raciocínio lógico. E para saber que você me acompanhou até aqui, deixa aí, ó, qual cidade do país você é. Ou se você estiver falando de fora, comenta qual país que você tá. Eu sou aqui, ó, da região de Campinas, estado de São Paulo. Já comenta aí se você conhece Campinas ou não. E é isso, te vejo na nossa próxima aula aqui. Fique com Deus e até a próxima.